nós vamos conversar aqui com a doutora Vanessa Penteado. A doutora Vanessa é médica, nutróloga, acabou de chegar da França, cuja capital é Paris, a cidade mais bonita que eu já visitei na minha vida. E a doutora Vanessa vem aqui conversar com a gente, porque nós temos vários assuntos para tratar. Eu queria agradecer a doutora Vanessa, que veio acompanhando aqui do Marcelo, o tempo que a senhora está dedicando aqui ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Bom, queria que falasse primeiro dessa viagem à França. Como é que foi? Paris é bonito, né? É maravilhoso. Na verdade, ele é um congresso. Ele é o maior congresso de medicina estética do mundo. Ele sempre é em janeiro, no último final de semana. Então, é ele que abre o que vai acontecer no ano, ali no ano as tendências, né? Então, ele é um congresso muito importante para quem trabalha com medicina estética. E é aquele glamour, né? Você tá num congresso no maior de estética do mundo e ainda em Paris, ao lado do Arco do Triunfo. Abre a janela, legal. vê a Torre Eiffel. Torre Eiffel, você dá uma atravessadinha Arco do Triunfo, dá uma passeada na Champs-Élysées, né? É verdade, é bonito demais. É maravilhoso, é. A Nath Luquezzi, minha companheira aqui de programa, e ela estava dizendo, eu quero muito conversar com a doutora Vanessa, porque eu tenho muitas perguntas para fazer. A doutora Vanessa está aqui conosco. Abriu um espaço na agenda para a gente falar sobre vários assuntos. Nath, que bom delícia, dia. Bom dia a você, doutora. Queria começar falando das canetas emagrecedoras. Sim. Eu imagino que deva ter sido uma pauta mundial, né? Queria entender se ela traz alguma consequência também para a qualidade da pele. Uhum. Na verdade, a caneta emagrecedora é um divisor de águas na parte de saúde mesmo. E isso foi muito discutido lá. Eu até achei que não seria tanto, porque é um congresso mais voltado para dermatologia, né? Mas aonde que impacta na dermatologia? Porque quando você emagrece rápido, a gordura é uma sustentação da pele. Então, na hora que você esvazia, a pele fica flácida, né? Então é muito comum as pessoas falarem, nossa, eu emagreci, mas meu rosto caiu, meu bumbum caiu, né? E aí hoje a gente trabalha muito com a parte de medicina regenerativa, então você tratar ali antes que isso aconteça e vir com os bioestimuladores, com as linhas de reposicionamento, com as tecnologias. Hoje para bumbum a gente usa muito bioestimulador com preenchimento de ácido hialurônico para reposicionar a queda e assim como no rosto. Então foi talvez um dos assuntos que mais me surpreendeu, porque acaba sendo um assunto mais de metabologia, mas que foi se falado muito no INCAS. Doutora, eu queria saber de você se as canetas emagrecedoras elas mudaram a história do tratamento da obesidade, até porque eu não sou médico, mas do que eu li até então, essa caneta era usada para tratamento do diabetes tipo 2. Sim. E aí agora ganhou força com relação ao emagrecimento, à obesidade. Sim, porque na verdade ela vai agir ali na insulina, né? Então o diabetes tem a relação na diminuição de produção de insulina, então é uma caneta que estimula a produção de insulina. Com isso, você trata toda a parte metabólica do organismo. Então ela tem uma ação não só de emagrecer, porque ela age nos hormônios do intestino e passa uma informação que você está saciado. Então, quando você faz a caneta, você não tem fome, você tem a impressão que seu estômago está cheio. E aí você acaba emagrecendo por isso. Mas ela melhora toda essa parte de intolerância à glicose, resistência à insulina. Anti-inflamação hoje é considerada uma medicação anti-inflamatória, tanto que é o tratamento de escolha para lipedema, que é a antiga celulite. Então é uma revolução real nessa parte de metabologia. O que tem que tomar cuidado é que é um medicamento, né? Então não pode ser banalizado. Não é para você usar a caneta emagrecedora para estética, mas você tendo a indicação e fazendo da maneira correta, com acompanhamento multidisciplinar, é uma revolução na medicina. E tem uma questão que tem sido muito levantada principalmente nas redes sociais, que é a questão daquele mau hálito por conta do uso das canetas. Ele é real e o que fazer para poder driblar esse problema que aparece?
Olha que engraçado, né? O mau hálito, na verdade, ele acontece pela cetose. É a quebra de gordura que libera a cetona que faz o mau hálito. Não é a caneta, é emagrecimento. Antigamente, algumas pessoas vão lembrar, a medicação para emagrecimento era o Dualid, as anfetaminas, né? Muitas pessoas emagreciam muito com anfetamina. E ela era famosa porque, assim como a caneta, ela tinha um poder de saciedade muito grande. E aí já existia essa cetose. Cetose não tem a ver com a caneta, tem a ver com o jejum prolongado, com isso você tem a quebra de gordura, e aí você libera essa cetona e tem e esse hálito cetônico que a gente fala, que é o mau hálito. Qualquer processo de emagrecimento, então, está sujeito a isso. Está sujeito a isso, principalmente relacionado a jejuns muito prolongados. Tem como driblar? Difícil, né? Porque se você quer quebrar gordura e na quebra de gordura tem a liberação precisa ter a liberação da cetose, eu até brinco, se você tá com mau hálito, você tá emagrecendo, né? É descobrir ali um chicletinho, um enxaguante bucal, né? Mas é positiva, é algo bom, na verdade. Nós estamos conversando aqui com a doutora Vanessa Penteado, que é médica, nutróloga e também especialista em dermatologia estética. Doutora, eu queria abordar com você um aspecto agora, que é assim, toda vez que surge uma novidade, né, eu não sei se o medicamento é caro ou não, porque eu não usei, assim, também não pretendo usar, mas está havendo uma busca incessante por esse tipo de medicamento. O que as pessoas estão fazendo? Elas... quando não vai para consulta médica, que deveria ir, ela vai no Google, que agora é o pai de todas as informações. Tem gente comprando indiscriminadamente. O camarada chega lá e compra. Tenho notícia até de gente que comprou um Paraguai, não tenho nada contra o Paraguai. Mas assim, sem orientação nenhuma, o cara chega lá, pede, a pessoa vende, o cara sai usando. É um risco muito grande para variar, né, doutor? Não, com certeza. Na verdade, ela é uma medicação que para você comprar, você precisa da receita médica, aquele receituário de controle especial. Então, ou você passa em consulta, pega a receita de controle especial. Você pode estar fazendo nas próprias clínicas médicas, onde pode ser prescrito, manipulado, e aí a gente faz a prescrição e o paciente pega essa medicação manipulada. Mas o pessoal está trazendo, sim, do Paraguai, dentro da cueca. Eu vi uma reportagem. Impressionante. Dentro de um pneu de carro, eles colocaram de caminhão, as caixinhas dentro do caminhão, aí foram lá, cortaram o caminhão e estava lotado, né? Então, quando você tem uma medicação que causa um bem-estar tão grande, que é emagrecimento, porque o emagrecimento, ele age uma parte muito importante que é a autoestima, né? Então, na hora que você consegue ter uma recuperação da autoestima, é quase uma droga, né? E ele tira a fome, ele realmente dá essa saciedade. Então as pessoas estão de fato desesperadas. Qual que é o problema de você fazer por conta? Tem toda uma metodologia para a gente chegar na dose ideal. Você começa com a dose de entrada, depois de um período você tem que aumentar a dose, às vezes não precisa, mas é toda uma metodologia. Por isso que a gente pede para que o paciente faça esse acompanhamento médico. Tem muita gente que acha que quanto mais eu aplicar, mais rápido eu vou emagrecer. E aí, comprando de uma forma inadequada, sem o acompanhamento médico e fazendo de qualquer jeito, você cai ali nos efeitos colaterais. Hoje, saindo de casa, a moça que trabalha em casa teve que trocar o horário, falou assim, que ela tem um outro trabalho. A minha patroa, ela foi parar no pronto-socorro, desidratada, com diarreia, mas... Ela tá fazendo acompanhamento médico? Não, ela comprou a caneta de uma amiga, né? Então é muito sério isso, infelizmente é muito sério. É um milagre, as pessoas estão acreditando nesse milagre de... Tem pessoas do meu relacionamento, estão emagrecendo, emagrecem mesmo, né? Em um mês a pessoa perdeu lá 10, 12 quilos. Seca. Mas... Cara, é muito risco, doutor. Tem que fazer tudo certinho, até porque caímos na questão de se emagrece muito rápido, sem acompanhamento, sem a reposição de proteína. Na verdade, que é um outro ponto, né? Quando você entra com a caneta, existe uma dieta mais específica para estar usando a caneta, que é mais rica em proteína, para você não ter uma perda de massa muscular muito importante. Então, é todo um ciclo. É muito importante, porque é uma medicação revolucionária, mas se for feita de uma maneira errada, ela vai acabar sendo proibida, como eu já vi outras medicações no passado que eram muito boas, sendo proibidas por mau uso.
Inclusive, ontem eu até trouxe aqui no Manhã Bandeirantes que a Câmara dos Deputados aprovou segunda-feira um requerimento de urgência para a quebra da patente de alguns medicamentos, incluindo aí o Mounjaro. Qual que pode ser a consequência dessa quebra de patente? Na verdade, como é uma medicação cara, mas ao mesmo tempo é uma medicação que beneficia muito a população, na verdade a obesidade é uma doença, é uma epidemia, né? E tem algumas estatísticas que no Brasil, no ano passado, houve o dobro dessa estatística de obesidade. Então, é uma doença, né? É a doença mais importante mundial. Com a obesidade vem diabetes, doença cardíaca, então ela traz muitas coisas junto com ela. Então, quando você consegue uma medicação que vai tratar a obesidade sem precisar da cirurgia bariátrica, porque quando você faz a bariátrica, você corta um pedaço de um órgão. Com isso, você tem uma diminuição da absorção de vitaminas. Então, o paciente que faz bariátrica emagrece, mas ele nunca mais consegue ter as vitaminas naturais, né, no valor de normalidade correto, ele tem que repor para o resto da vida. Então, você conseguir uma medicação que você não é tão invasiva, que você não precisa cortar um pedaço do seu órgão, que você consegue fazer todo esse controle, é uma revolução. Então, o governo ele entra com esse pedido, é um tratamento que vai tratar uma doença epidêmica, né? E a patente é porque a medicação é muito cara. Isso começou nos Estados Unidos. O Trump conseguiu isso nos Estados Unidos, porque é o país de maior índice de obesidade do mundo, né? Então, ele conseguiu essa quebra de patente. O laboratório que tem essa patente teve que recuar em relação aos valores e me surpreendeu do Brasil ter a mesma atitude pedindo essa quebra de patente. Com isso vai diminuir o valor, diminuindo o valor fica mais acessível para a população, talvez não se precise comprar ali de maneira clandestina e isso é muito bom, né? A gente conseguir entregar um tratamento para a população efetivo, seguro e sem que você precise tomar de uma maneira clandestina porque ele é muito caro. Perguntar para você, doutora, se a idade interfere no rendimento do que a pessoa está esperando com essa medicação. Quando a gente é mais jovem, o metabolismo é melhor. Então, se é uma medicação que tem uma ação no metabolismo, em tese, vai ser melhor. Só que qual que é a grande tacada? Quando a gente está mais velho, o nosso metabolismo realmente é ruim. E aí é um tratamento que acelera todo o nosso metabolismo. Então, a pessoa com mais idade tem até mais benefício que o mais jovem com a caneta, porque ele vai melhorar toda a parte metabólica. Isso é seguro, assim, você usar para o resto da vida ou ele tem apenas um momento de uso? Pergunta super legal. Se a gente tem hipertensão e tem que tomar remédios de hipertensão para o resto da vida. Se você tem diabetes, tem que tomar um remédio para diabetes para o resto da vida. Se você tem obesidade, mas tem que ter obesidade, né? Você vai ter que tomar para o resto da vida. Eu sempre brinco pro meu paciente mais cheinho, né? Que se fosse fácil ser magro, ninguém seria gordo, né? As pessoas fariam ali qualquer coisa. Mas é difícil. Se você tem um metabolismo mais lento, é difícil. Então, com certeza, se o paciente tiver obesidade, ele vai ter indicação de tomar para o resto da vida, sim. Só é aquele limiar da pessoa que toma para estética, né? A pessoa ela não tem obesidade, mas ela quer ser mais magra e aí ela toma para estética. Aí talvez você tomar até chegar no seu peso ideal, desmamar e não precisar tomar mais. Mas sim, se tiver indicação de tomar para o resto da vida, tá indicado. Até colocando aqui que saiu essa semana, que vocês vão começar a ver, um trabalho cheio de viés falando que houve 5 mortes de pancreatite. Vocês viram isso? Sim, a Anvisa até emitiu um alerta, né? Aí, quando você vai ler isso, né, porque eu falo que a mídia ela é muito boa para passar informação boa, mas também ela é muito ruim para passar coisa negativa, né, tudo muito rápido. Principalmente quando não checa, né? Se você vai ler o trabalho, são 6 casos. São 6 casos de morte por pancreatite num estudo de 5 anos. 5 anos, 6 mortes no mundo é nada. Se a gente parar para pensar o quanto ele preveniu de mortes por diabetes, ataque cardíaco, porque o paciente emagreceu, com certeza é muito mais positivo do que negativo.
E qual que é a questão da pancreatite? Se você faz jejum muito prolongado e você emagrece muito rápido, você tem uma maior chance de fazer cálculo de vesícula. E aí o cálculo entope ali o canal que vai para o pâncreas e aí você causa essa pancreatite. Então, até isso tem como controlar. Você fazer um controle com ultrassom. Então, são estudos cheios, são notícias cheias de viés para tentar mostrar algo negativo em uma coisa que é um divisor de águas na medicina. Doutora Vanessa, o nosso ouvinte Adriano Vermelho, ele faz uma pergunta aqui, até ele diz assim, olha, uma pergunta mais que filosófica, eu diria até antropológica, tá romântico hoje aqui o Adriano. Ele diz assim, doutora, se a grande maioria de nós quer destaque e evidência, talvez a vaidade influencie muito, por que tantas pessoas realizam procedimentos, ele diz aqui, principalmente no rosto, que tira a originalidade e deixa todos quase sempre com a mesma fisionomia? Não é um paradoxo da beleza? Ele está perguntando. Aí eu queria aproveitar e perguntar para você também, as pessoas estão mais preocupadas com o rosto ou mais preocupadas com a barriguinha, doutora? Então, na verdade, assim, realmente a gente vem de uma época que as pessoas estavam realmente fazendo muito preenchimento no rosto, ficando muito estigmatizada, né? Eu sempre preguei o Quari Beauty, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia com bioestímulo. E agora tá realmente tendo esse retrocesso. As pessoas estão tirando esse excesso de preenchimento para ficar com a questão mais natural e a gente ter um gerenciamento do envelhecimento. A gente fala, a gente envelhecer com o mesmo rosto, mas com a pele mais bonita, tratada. Então, isso que ele falou é interessante, porque a gente passou por isso. Claro que tem ainda profissionais que gostam desse estigma e tem pacientes que gostam desse estigma. Eu falo que a gente tem que achar... eu, como médica, tenho o paciente certo para mim e tem o paciente que tem a médica certa. Às vezes eu venho com o paciente que eu acho que tá ali e falo assim, ai, doutor, eu queria pôr mais boca, pôr mais queixo. Eu falo, olha, eu sou a médica errada para você, porque eu gosto realmente da naturalidade. Mas o rosto, ele tá mais evidente, né? O corpo você esconde com a roupa, né? Então, eu acho que ainda, se a gente tiver que escolher, quero ser mais bonita de rosto ou de corpo, as minhas pacientes, já que o meu forte é essa parte da dermatologia estética, né? Vão preferir estar com o rosto mais bonito. Os homens, eles preferem não ter barriguinha. Então, a mulher é o rosto e o homem é não ter a barriguinha. Ah, mas eu tenho uns amigos aí que adoraram a época da pandemia porque você usava máscara e cobria. Cobria quase tudo, né? E no caso, a gente estava, logo no início do programa, a gente comentou sobre o lipedema. A senhora comentou sobre o lipedema. E depois do Big Brother, que a Yasmin Brunet falou sobre tudo isso, acho que esse nome começou a vir à tona cada vez mais. Existe uma diferença entre o lipedema e uma celulite comum? Na verdade, é a mesma coisa, né? Na verdade, celulite, o termo it é inflamação, então, em tese, seria inflamação de célula, que é o nome errado. Então, na verdade, o lipedema é um edema mesmo de membros inferiores, então, acho que ele foi renomeado. Mas é um padrão feminino, por conta de hormônio, genética, né? Aquele corpinho mais de pera, né? Que é a cinturinha mais fina, com a coxa e a perna mais grossa, que tem essa predisposição maior, essa retenção de líquido, essa parte vascular, que é a mesma coisa. Então, o lipedema, ele sempre existiu com o nome de celulite, mas aonde entra a questão das canetas? Como ela tem uma ação anti-inflamatória e o lipedema é uma inflamação, ele acaba sendo um tratamento para lipedema. Então, a gente voltou muito forte a esse assunto, mas é um assunto que, de novo, tem que fazer a dieta, né? Aquela dieta pobre em fritura, em açúcar, em farinha, a atividade física. A drenagem ajuda muito, porque se é por conta de edema é retenção de líquido, a drenagem ajuda. Então, tem mulheres que deveriam fazer drenagem para o resto da vida, né? E aí a caneta vem como um coadjuvante aí nesse tratamento. Ainda nessa linha, doutora, eu queria que você reforçasse aqui esses conceitos, saber se, com relação a esses medicamentos que a gente está falando, se tem contraindicação, qual que é o papel da hidratação nisso, alimentação, se é preciso uma suplementação. Gostaria que você explorasse um pouco mais esse aspecto. A contraindicação realmente é tomar sem acompanhamento, né? Então, quando a gente vai fazer vai prescrever para o paciente o uso da caneta,
a gente faz uma avaliação de exame de sangue para ver se está tudo ok. Eu até brinco que não precisa estar tudo ok, porque como ele trata a parte metabólica, se o paciente vir com a glicemia alta, a insulina alterada, não tem problema, mas a gente faz esse acompanhamento para ver a parte de pâncreas, de fígado, para fazer esse acompanhamento. A suplementação oral é muito importante, porque você vai tomar uma medicação que vai te deixar saciado, você para de comer. Então, você tem que fazer uma dieta mais rica em proteína e suplementar a parte de vitamina, porque senão você começa a ter queda de cabelo. Então, é todo um círculo aí que a gente tem que estar cuidando. Então, é por isso que a gente fala que é um tratamento multidisciplinar. E até a parte emocional, né? A pessoa emagrece, se ela parar de tomar, não é que parar de tomar engorda, é que parar de tomar você volta a ter fome, você volta a comer e você engorda. Então, na verdade, é você parar devagar para você ir readaptando a sua dieta para você não engordar tudo de novo. Deixa eu aproveitar aqui a pergunta, Nath. Eu sei que a Nath está cheia de pé, fica me cutucando aqui. Você não está vendo, doutor? Mas fica me cutucando por baixo da mesa Para de falar porque aqui com o pé. Ela quer perguntar, mas eu vou perguntar. Doutora, é caneta ou churrasco? Uma coisa ou outra? Não. Pelo contrário. Tô preocupado já. Não, pelo contrário. Como a dieta ideal é a dieta rica em proteína e carne é proteína, na verdade, é caneta e churrasco, e não caneta e pizzaria, e não caneta e tratoria. É caneta e churrasco, é fazer uma dieta mais rica em proteína. Eu até brinco com o paciente. Eu falo assim, não precisa alterar a vida social. Você vai lá, come uma carninha, come uma salada, um palmito, né? E toma caneta e vai ser feliz. E a questão do álcool, você pode tomar álcool, ele não tem contraindicação, é que você perde a vontade. A caneta, inclusive, ela está sendo usada para alcoolismo e para drogas, porque na verdade ele tem uma ação de tirar a compulsão, então não só a compulsão alimentar, inclusive compulsão por compras. Tem mulheres que tinham que são compulsivas por compras e que a caneta tá ajudando nisso também. É uma revolução. Que é cara então, também, né? É caneta ou cartão de crédito. E sabe que eu brinco também que tem gente que fala assim, nossa, mas é caro. Eu falo assim, gente, mas se você fizer a conta, quanto você gasta por semana com a caneta e quanto você deixa de gastar por semana com o iFood, eu acho que sai mais barato. Maravilhoso. E a caneta hoje, ela é disponibilizada no Sistema Único de Saúde? Existe algum projeto que faça com que isso possa vir a acontecer? Sim, parece que tem uma que está sendo aprovada, que é a Saxenda, que é a MS que vai produzir. Mas lembrando que que a gente passou por algumas gerações, que é o Saxenda, o Wegovy, o Ozempic, a gente está no Mounjaro, né? Essa que emagrece mais rápido, com menos efeito colateral, é a tirzepatida, tá? Que é o Mounjaro, a gente também prescreve manipulado. A que tá entrando no sistema de saúde é uma que, na verdade, ela dá mais efeito colateral e o emagrecimento não é tão rápido. As pessoas estão achando que vai ser a mesma coisa, vai ser bom, mas não é essa caneta aí que a gente tem visto de última geração, que emagrece esses 5, 10 quilos aí no mês, tá? Mas aplica direto na barriga? Que como dor! Se fosse insulina. Não, é como se fosse insulina, é uma agulhinha que você quase não vê. Não, será, é bem tranquilo. É verdade, é indolor. Posso acreditar? Pode acreditar, pode ir lá fazer na clínica um test drive. Tá convidado. Eu vou pedir daqui a pouquinho para a senhora passar aqui o seu telefone. O Marcelo adora. Marcelo. Marcelo. Ele gosta? Marcelo. Eu não sei não. Você vai encarar, Nath? Essa aí eu passo, viu? Doutora, eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, o seu Instagram, quem quiser conversar com você, quiser uma orientação, não começar a usar o medicamento sem orientação. Sim, é o mais importante. Conversar com você. Como é que faz para te encontrar? É o arroba DRA Vanessa Penteado e tem também o arroba Clínica Panteon. Manda lá pra gente, a gente tem uma pré-orientação, uma avaliação via WhatsApp mesmo, para poder explicar tudo certinho para que o paciente vá iniciar o tratamento com a maior segurança. Conversamos aqui então com a doutora Vanessa Penteado, que é médica, nutróloga e também especialista em dermatologia estética. Nos deu uma aula aqui sobre as canetinhas e sobre cuidados com a saúde. Obrigado, volte sempre. Obrigada a vocês pela oportunidade, foi um prazer. 10 horas e 26 minutos, Manhã Bandeirantes faz um rápido intervalo, nós voltamos já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível